Gente como você não deveria nem respirar o mesmo ar que nós. A frase ecoou pelo restaurante de luxo, enquanto a mão coberta de joias apontava para a garçonete. Ninguém imaginava que aquela mulher poderosa estava prestes a receber a lição mais humilhante da sua vida. O barulho do prato se estilhaçando contra o chão de mármore italiano fez o restaurante inteiro congelar. Não foi um acidente. Foi proposital. Verônica Saldanha havia jogado o prato de risoto de trufas negras diretamente no chão, seus olhos fixos em Letícia Martins com um desprezo que cortava mais fundo que qualquer faca. Isso está frio, ela disse, cada palavra carregada de veneno. Ou você é incompetente demais para trazer um prato quente, ou este estabelecimento caiu tanto de nível que contrata qualquer um da sarjeta. Letícia sentiu o rosto queimar. 50 pares de olhos se viraram para ela. O restaurante Le Chateau era o mais exclusivo de São Paulo, onde um jantar custava mais que seu salário mensal inteiro. Ela trabalhava ali há apenas 3 semanas, e cada turno era uma batalha silenciosa para provar seu valor. Senhora, eu acabei de trazer o prato da cozinha, Letícia respondeu, mantendo a voz firme apesar das mãos tremerem. Posso pedir para prepararem outro imediatamente. Outro? Verônica soltou uma risada cruel que ecoou pelas paredes decoradas com arte contemporânea. Querida, o problema não é o prato. O problema é você. Henrique Saldanha, sentado ao lado da mãe, desviou o olhar. Ele conhecia aquele padrão. Conhecia muito bem. Aos 32 anos, havia passado a vida inteira assistindo a mãe humilhar funcionários, motoristas, empregadas. Mas algo naquela garçonete era diferente. Ela não abaixava a cabeça. Mantinha a postura ereta, a dignidade intacta mesmo sob o ataque. Mãe, talvez devêssemos apenas... Ele começou. Silêncio, Henrique. Verônica não tirou os olhos de Letícia. Estou educando essa menina. Alguém precisa ensinar a ela qual é o lugar dela neste mundo. Uma senhora na mesa ao lado sussurrou para o marido. Isso está indo longe demais. Mas ninguém se levantou. Ninguém interferiu. No Le Chateau, Verônica Saldanha era praticamente realeza. Viúva de um dos maiores empresários do país, ela controlava um império de construção civil e tinha o hábito de lembrar a todos exatamente quem mandava. Meu lugar? Letícia repetiu. E havia algo na voz dela que fez Verônica franzir o senho. Não era medo. Não era submissão. A senhora tem razão. Todos nós temos um lugar neste mundo. Exatamente. Verônica sorriu, satisfeita por ver que a garçonete finalmente entendia. E o seu lugar é servir pessoas como eu. É trazer pratos quentes, sorrir quando mandarem e agradecer por ter permissão de estar na presença de gente de verdade. Alexandre Braga, o gerente, apareceu correndo do outro lado do salão. Ele havia treinado Letícia pessoalmente, impressionado com sua educação e postura. Mas agora suava frio. Verônica Saldanha podia acabar com sua carreira com uma única ligação. Senhora Saldanha, por favor, aceite minhas sinceras desculpas. Ele começou, a voz tremendo. Vou pessoalmente. Você vai demitir essa garçoneta. Verônica o interrompeu, ainda olhando para Letícia. Imediatamente, na minha frente. Quero ver. O restaurante ficou em silêncio absoluto. Até a música suave que tocava ao fundo parecia ter parado. Garçons paralisaram com bandejas nas mãos. Clientes seguravam taças de vinho no ar, esquecendo de beber. Letícia sentiu o mundo desabar. Ela precisava daquele emprego. Não era apenas uma questão de dinheiro. Depois de tudo o que havia passado, aquele trabalho representava sua única chance de recomeçar. 3 semanas. Ela havia durado apenas 3 semanas. Senhora Saldanha, Alexandre lutava para encontrar palavras. Talvez possamos resolver isso de outra forma. Está surdo? Verônica bateu a mão na mesa, fazendo a prataria tilitar. Ou quer que eu ligue para o dono deste restaurante e explique que o gerente se recusa a demitir uma funcionária incompetente que arruinou meu jantar? Henrique finalmente olhou para Letícia. Realmente olhou. E o que viu o fez se endireitar na cadeira. Ela não estava chorando. Não estava implorando. Estava ali, de pé, com uma dignidade que ele raramente via mesmo entre as pessoas do seu círculo social. Mãe, isso é desnecessário, ele disse,
a voz mais firme dessa vez. Você vai me contradizer na frente dessas pessoas? Verônica se virou para ele, o rosto vermelho de raiva. Depois de tudo que fiz por você, construí um império para você herdar e você vai me desrespeitar por causa de uma garçoneta qualquer? Ela tem nome, Henrique disse, e não fez nada de errado. A surpresa no rosto de Verônica era visível. Em 32 anos, o filho nunca havia falado com ela daquele jeito, especialmente não em público. Alexandre Braga aproveitou a distração. Letícia, por favor, vá para os fundos. Eu resolvo isso. Mas Letícia não se moveu. Algo dentro dela havia quebrado naquele momento. Não era raiva, era clareza. Clareza absoluta sobre quem ela era e o que valia. Com licença, senhora Verônica, ela disse, a voz calma, mas firme. A senhora está certa sobre uma coisa. Todos nós temos um lugar neste mundo, mas não é o lugar que os outros determinam para nós. É o lugar que nós escolhemos para nós mesmos. Verônica arregalou os olhos. Como ousa? Durante 3 semanas trabalhei aqui, Letícia continuou. E agora outros funcionários haviam parado completamente de trabalhar para ouvir. Durante 3 semanas, servi com dignidade, com respeito, com dedicação. Tratei cada cliente como gostaria de ser tratada. Mas a senhora sabe por que fiz isso? Não porque eles são melhores que eu, mas porque eu escolhi ser uma pessoa que trata os outros com decência. Tenho pena de você, Verônica disse, mas havia algo na voz dela que soava menos confiante. Viver nessa ilusão de que somos todos iguais. Não somos todos iguais. Letícia concordou, e um murmúrio correu pelo restaurante. Alguns de nós têm mais dinheiro. Outros têm mais educação formal. Mas sabe o que realmente separa as pessoas, senhora Verônica? Verônica não respondeu, mas seu rosto estava ficando cada vez mais vermelho. Caráter, Letícia disse, e a palavra ecoou pelo salão como um sino. Caráter é o que separa pessoas de verdade de pessoas que apenas têm dinheiro. O restaurante explodiu em murmúrios. Uma mulher na mesa do canto engasgou com o vinho. Um senhor idoso começou a aplaudir devagar, mas parou quando a esposa o cutucou. Seu lugar é na rua, Verônica gritou levantando-se. Alexandre, chame a segurança, quero essa vagabunda. Não termine essa frase. A voz de Henrique cortou o ar como um chicote. Ele havia se levantado também, e havia algo em seus olhos que fez a própria mãe recuar. Não termine essa frase, mãe. Henrique, sente-se e... Não. Ele olhou ao redor do restaurante para todas aquelas pessoas que haviam assistido a cena em silêncio. Passei 32 anos assistindo você humilhar pessoas. 32 anos calado. Mas acabou. Verônica ficou pálida. Você não sabe o que está dizendo. Está me envergonhando na frente de... Quem deveria estar envergonhada é a senhora, ele disse. E sua voz estava tremendo, mas não de medo. De raiva contida. De anos de frustrações. Durante toda a minha vida me ensinou que éramos superiores, que nosso dinheiro nos dava o direito de tratar outras pessoas como lixo. E eu acreditei. Deus me perdoe. Eu acreditei. Letícia olhou para ele, surpresa. Não esperava um aliado. Especialmente não dele. Mas sabe quando percebi que estava errado? Henrique continuou, olhando diretamente para a mãe. Quando meu pai morreu. Quando vi que todos aqueles amigos que vinham nos bajular desapareceram. Quando percebi que as únicas pessoas que realmente se importaram foram aquelas que você sempre desprezou. A empregada que chorou no funeral. O motorista que ficou 3 horas sob a chuva apenas para nos levar em segurança. O porteiro que me abraçou quando você estava ocupada demais cuidando dos negócios. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Verônica, mas não eram de tristeza. Eram de humilhação, de raiva, de perceber que estava perdendo o controle da situação. Henrique, vamos embora. Agora. Ela pegou a bolsa, as mãos tremendo. Vá você, ele disse, sentando-se novamente. Eu vou ficar e pedir desculpas adequadas para esta moça. Se você ficar... Verônica começou, a voz baixa, mas ameaçadora. O quê? Vai me deserdar? Me cortar da empresa? Henrique deu uma risada sem humor. Faça isso. Talvez seja a melhor coisa que poderia acontecer comigo. Verônica olhou para o filho como se não o reconhecesse. Depois olhou para Letícia, e havia tanto ódio naqueles olhos que várias pessoas na sala sentiram um arrepio. Você, ela apontou para Letícia,
Destruiu minha família. Não, senhora. Letícia respondeu calmamente. Eu só mostrei o que já estava quebrado. Verônica virou-se e saiu do restaurante. Os saltos ecoando no mármore com tanta força que parecia que ela queria rachar o chão. Seu motorista correu atrás dela, e então a porta se fechou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Alexandre Braga estava congelado, sem saber o que fazer. Os outros garçons olhavam para Letícia como se ela fosse uma heroína de filme. Os clientes começaram a cochichar animadamente. Henrique se virou para Letícia. Sinto muito. Por tudo. Não apenas por hoje, mas por todas as vezes que deveria ter falado e fiquei calado. Letícia assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido. Obrigada por falar agora. Posso pagar seu jantar? Ele ofereceu. É o mínimo que posso fazer. Eu trabalho aqui, ela disse com um sorriso pequeno. Ou trabalhava. Acho que acabei de ser demitida. Alexandre Braga finalmente se aproximou. O rosto uma máscara de conflito. Letícia, Isso foi... Está tudo bem, ela disse, começando a tirar o avental. Eu entendo. Ela é uma cliente importante. Era, Alexandre corrigiu. Era uma cliente importante. Mas sabe o que é mais importante? Integridade. E você acabou de demonstrar mais integridade em 5 minutos do que eu demonstrei em 10 anos neste lugar. Ele se virou para o restaurante inteiro. Atenção, por favor. Letícia Martins não apenas mantém seu emprego, como está sendo promovida a supervisora de atendimento, com aumento salarial de 50%. O restaurante explodiu em aplausos. Clientes se levantaram. Garçons gritaram de alegria. Uma senhora idosa que havia observado tudo com atenção levantou sua taça de champanhe em direção a Letícia. Letícia ficou paralisada. Não conseguia acreditar. Em questão de minutos, havia passado da pior humilhação da vida para a maior vitória profissional. Alexandre, eu não sei o que dizer. Ela começou. Não diga nada. Apenas aceite. Você merece. Henrique se levantou. Posso falar com você, em particular? Letícia hesitou. Mas havia algo nos olhos dele que parecia genuíno. Claro. Eles foram para um canto mais reservado do restaurante, longe dos olhares curiosos. Henrique parecia nervoso, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Minha mãe vai tentar destruir você, ele disse sem rodeios. Não porque você fez algo errado, mas porque você a humilhou publicamente. E ela nunca esquece. Eu sei, Letícia respondeu. Mas não posso viver com medo do que outras pessoas podem fazer. Você é corajosa, ele disse. Mais corajosa do que eu jamais fui. Não é coragem, é necessidade. Quando você perde tudo, percebe que não tem mais nada a perder. Henrique a olhou com curiosidade. Você perdeu tudo? Letícia hesitou. Não costumava falar sobre seu passado. Mas algo naquele momento, depois de tudo que havia acontecido, a fez querer ser honesta. Perdi. Mas essa é uma história longa. Tenho tempo, ele disse sentando-se. Se você quiser contar. Letícia olhou para ele, para aquele homem que havia acabado de confrontar a própria mãe para defendê-la. Um homem que ela havia julgado tão rapidamente, assumindo que era apenas mais um milionário mimado. Talvez em outra hora, ela disse. Ainda tenho um turno para terminar. E agora, aparentemente, tenho uma promoção para começar a merecer. Henrique sorriu. Posso voltar amanhã? Para jantar? O restaurante abre às 7. Estarei aqui às 7:30. E dessa vez prometo que ninguém vai jogar pratos no chão. Letícia riu, e foi a primeira vez que ela ria genuinamente em semanas. Isso seria apreciado. Ele se levantou para sair, mas parou na porta. Letícia? Sim? Obrigado, por me lembrar que coragem existe, e que às vezes fazer a coisa certa é mais importante que manter a paz. Ele saiu, e Letícia ficou ali parada, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Em uma noite, sua vida havia mudado completamente. Mas ela não sabia ainda que aquela era apenas a primeira reviravolta de uma história que estava apenas começando. Alexandre voltou, com um sorriso enorme no rosto. Letícia, você acabou de fazer história neste restaurante. Ninguém nunca enfrentou Verônica Saldanha daquele jeito. Espero não ter criado problemas para você. Problemas? Ele riu. 3 clientes já vieram falar comigo dizendo que vão voltar mais vezes agora. Disseram que finalmente viram este lugar defender o que é certo. Mas enquanto Letícia voltava ao trabalho, sorrindo e recebendo parabéns de colegas,
Nenhum deles sabia a tempestade que estava se formando, porque Verônica Saldanha estava no carro, fazendo ligações. E quando ela terminasse, Letícia Martins descobriria que humilhar uma das mulheres mais poderosas de São Paulo tinha consequências que nem ela podia imaginar. O jogo havia apenas começado, e as peças estavam sendo movidas para um confronto que mudaria a vida de todos os envolvidos para sempre. A manhã chegou com uma ligação que Letícia jamais esqueceria. Eram 6 da manhã quando o telefone tocou, arrancando-a de um sono inquieto. Ela havia sonhado com o restaurante, com o prato se estilhaçando, com os olhos de Verônica Saldanha cheios de ódio. Alô? Sua voz estava rouca de sono. Letícia, é o Alexandre. A voz do gerente estava tensa, quase um sussurro. Preciso que venha ao restaurante, agora. É urgente. O coração dela disparou. Aconteceu alguma coisa? Só venha. Por favor. Ele desligou antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa. Letícia se vestiu rapidamente, as mãos tremendo enquanto abotoava a blusa. Aquele tom de voz não era bom sinal. Conhecia o suficiente da vida para saber quando algo terrível estava prestes a acontecer. O trajeto de ônibus até o restaurante pareceu durar uma eternidade. São Paulo estava acordando, o trânsito começando a engarrafar, pessoas correndo para seus empregos. Letícia olhava pela janela sem realmente ver nada, o estômago embrulhado de nervosismo. Quando chegou ao Le Chateau, encontrou Alexandre na porta, o rosto pálido e cansado. Parecia não ter dormido. O que aconteceu? Ela perguntou imediatamente. Entre, ele disse apenas, segurando a porta. O restaurante estava vazio, as mesas ainda cobertas com toalhas limpas, tudo no lugar. Mas havia algo no ar, uma tensão que ela podia sentir. Alexandre, está me assustando. Ele respirou fundo, passando as mãos pelo rosto. Recebi uma ligação do dono do restaurante ontem à noite. Às 11 da noite, Letícia. 11 da noite. E? Verônica Saldanha ligou para ele, pessoalmente. Alexandre se sentou em uma das cadeiras, parecendo ter envelhecido 10 anos. Ela disse que se você não fosse demitida imediatamente, ela usaria toda a sua influência para destruir este lugar. Disse que ligaria para todos os críticos gastronômicos que conhece, para todos os influenciadores, para toda a alta sociedade de São Paulo. Letícia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela pode fazer isso? Ela pode. E vai fazer. Alexandre olhou para ela com uma mistura de admiração e desespero. O dono está apavorado. Este restaurante é o sonho da vida dele. Levou 15 anos para construir a reputação que temos. Então ele quer que eu seja demitida. Não. Ele quer que você renuncie. Disse que assim pelo menos você sai com dignidade. E ele pode alegar que não cedeu à pressão dela. Letícia riu, mas era uma risada sem alegria. Dignidade. Engraçado como essa palavra muda de significado dependendo de quem está falando. Eu disse a ele que não. Alexandre se levantou, andando de um lado para outro. Disse que você não fez nada errado, que não podemos ceder para pessoas como Verônica Saldanha. Mas ele tem uma empresa para proteger. Letícia completou. Eu entendo. Você entende? Alexandre a encarou. Depois de tudo que aconteceu ontem, depois de todo mundo aplaudir sua coragem, coragem não paga contas, Alexandre, e não protege empresas de mulheres vingativas com muito dinheiro. Ela se sentou, sentindo as pernas fraquejarem. Por um breve momento, ontem à noite, havia acreditado que as coisas poderiam mudar, que fazer a coisa certa realmente importava. Mas a realidade era bem diferente. Tem mais, Alexandre disse hesitante. Mais? Como pode ter mais? Ela não ligou apenas para o dono do restaurante. Ele puxou o celular do bolso mostrando mensagens. Ligou para todos os restaurantes de alto padrão da cidade. Disse que você é problemática, que cria confusão, que é uma ameaça para a paz dos estabelecimentos. Letícia sentiu o mundo girar. Ela está me colocando em uma lista negra. Está tentando garantir que você nunca mais trabalhe em nenhum lugar decente de São Paulo. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Letícia olhou ao redor do restaurante, aquele lugar que por 3 breves semanas havia significado esperança. Uma chance de recomeçar. Uma chance de provar que podia se reerguer. Sabe o que é mais engraçado?
Ela disse, a voz baixa, mas firme. Eu nem queria confrontar ela. Só queria fazer meu trabalho em paz. Só queria sobreviver mais um dia. Letícia. Mas ela não deixou. Ela precisava me humilhar. Precisava me colocar no meu lugar. E quando não abaixei a cabeça, quando ousei ter dignidade, ela decidiu me destruir. Alexandre se aproximou, colocando uma mão no ombro dela. Não vou deixar isso acontecer. Como vai impedir? Você mesmo disse que o dono quer que eu saia. Então saímos nós dois. Letícia arregalou os olhos. O quê? Você está louco? Esse é seu emprego, sua carreira. E o que vale minha carreira se eu não puder olhar no espelho todas as manhãs? Alexandre balançou a cabeça. Passei anos dizendo sim para pessoas como Verônica Saldanha. Anos engolindo meu orgulho, meus princípios, tudo. Mas ontem você me mostrou que existe outra forma de viver. Alexandre, não faça isso. Não jogue tudo fora por minha causa. Não é por você. É por mim. É pela pessoa que eu quero ser. Antes que Letícia pudesse responder, a porta do restaurante se abriu. Henrique Saldanha entrou, vestindo um terno elegante, mas com o rosto marcado por uma noite sem dormir. Pensei que encontraria você aqui, ele disse olhando para Letícia. O que está fazendo aqui? Alexandre perguntou imediatamente na defensiva. Vim avisar. Henrique se aproximou, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Minha mãe não vai parar. Ela passou a noite inteira ao telefone, mobilizando todo mundo que conhece. Já sabemos, Letícia disse, cansada. Ela está me colocando em uma lista negra. Não é só isso. Henrique abriu o envelope mostrando documentos. Ela contratou um investigador particular. Vai vasculhar seu passado, procurar qualquer coisa que possa usar contra você. O sangue de Letícia gelou. Seu passado. Havia coisas lá que ela não queria que ninguém soubesse. Coisas que havia lutado tanto para deixar para trás. Por que está me contando isso? Ela perguntou, a voz tremendo. Porque ela está errada. E porque alguém precisa parar ela antes que destrua mais vidas. Mais vidas? Alexandre franziu a testa. O que isso significa? Henrique hesitou, parecendo lutar consigo mesmo. Então suspirou, uma expiração longa e cansada. Minha mãe tem um histórico. Não é a primeira vez que ela arruína a vida de alguém que ousa contrariá-la. Conte, Letícia disse. Há 5 anos tínhamos uma empregada doméstica, Marina. Ela trabalhou para nossa família por 15 anos. Cuidou de mim quando eu era criança. Estava lá quando meu pai morreu. Era praticamente da família. Ele fez uma pausa, os olhos ficando úmidos. Um dia minha mãe a acusou de roubar uma joia. Uma acusação completamente falsa. Marina nunca roubaria nada. Mas minha mãe insistiu, chamou a polícia, fez um escândalo. E o que aconteceu? Letícia perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Marina foi presa. Passou uma semana na cadeia antes que conseguissem provar sua inocência. A joia apareceu no cofre da minha mãe, exatamente onde sempre esteve. Mas já era tarde demais. Marina perdeu o emprego. Não conseguiu encontrar outro porque ninguém queria contratar alguém que tinha sido acusada de roubo. Onde ela está agora? Alexandre perguntou. Morreu, 2 anos depois. De tristeza, segundo a filha dela. Simplesmente desistiu de viver. Henrique limpou os olhos com as costas da mão. E eu não fiz nada. Tinha 27 anos, era adulto. Mas não tive coragem de enfrentar minha mãe. O silêncio no restaurante era absoluto. Letícia sentia a raiva crescendo dentro dela, quente e feroz. Não era raiva apenas por ela mesma, mas por Marina, por todas as pessoas que Verônica havia destruído ao longo dos anos. Por que está me contando isso agora? Ela perguntou. Porque ontem à noite, depois que saí daqui, fui para casa e encontrei minha mãe preparando sua destruição. E eu percebi que se ficar calado de novo, se deixar isso acontecer, nunca mais vou conseguir me olhar no espelho. Então, o que propõe que façamos? Alexandre perguntou. Exponham ela, publicamente. Henrique colocou o envelope na mesa. Tenho aqui documentos, gravações, provas de pelo menos 10 casos como o da Marina. Pessoas que ela destruiu, carreiras que arruinou, vidas que acabou. Letícia pegou o envelope com mãos trêmulas. Por que você tem isso? Porque nos últimos anos comecei a documentar. A princípio era só para mim mesmo. Uma forma de não esquecer, de não deixar que ela reescrevesse a história.
Mas agora percebo que preciso fazer algo com isso. Se você expuser sua própria mãe, Alexandre começou, ela me deserdará, me cortará da empresa. Provavelmente nunca mais vai falar comigo. Henrique sorriu, mas era um sorriso triste. Mas pelo menos vou conseguir dormir à noite. Letícia abriu o envelope, folheando os documentos. Eram dezenas de páginas. Testemunhos, e-mails, gravações de conversas. Uma década de crueldade meticulosamente documentada. Isso é arriscado, ela disse. Para você, quero dizer. Mais arriscado é continuar sendo cúmplice. Nesse momento, o celular de Alexandre tocou. Ele atendeu e a expressão no rosto dele mudou completamente enquanto ouvia. Entendo, ele disse finalmente. Sim, vou avisar ela. Desligou e olhou para Letícia. Era o dono. Disse que precisa de sua resposta até o meio-dia. Ou você renuncia, ou ele vai ter que demitir você por justa causa. Por justa causa? Letícia quase gritou. Com que justificativa? Verônica disse que vai alegar que você foi grosseira com ela, que jogou o prato no chão de propósito para causar uma cena. Mas isso é mentira. Tem 50 testemunhas que viram o que aconteceu. Ela não se importa. Tem dinheiro suficiente para processos, para advogados, para arrastar isso por anos se for necessário. Letícia sentou-se novamente, sentindo as lágrimas finalmente chegarem. Não lágrimas de tristeza, mas de frustração. De raiva impotente contra um sistema onde dinheiro podia reescrever a realidade. Então é isso? Ela disse. Ela ganha? Não necessariamente. Henrique se inclinou para a frente. Se você expuser ela antes que ela consiga te destruir, muda todo o jogo. Como? Indo para a imprensa? Eles vão acreditar em uma garçonete contra uma das mulheres mais poderosas de São Paulo? Não precisamos da imprensa tradicional. Alexandre estava digitando furiosamente no celular. Precisamos da internet, das redes sociais, das pessoas comuns que estão cansadas de ver os ricos fazerem o que querem sem consequências. Você está falando de viralizar isso? Estou falando de contar a verdade, completamente, sem filtros. Alexandre mostrou o telefone. Tenho amigos que trabalham com mídias digitais. Podemos gravar um vídeo, contar sua história, mostrar os documentos que Henrique trouxe. E se não der certo? Se ninguém se importar? Aí pelo menos tentamos. Henrique colocou a mão sobre a dela. E pelo menos não vivemos com a culpa de ter ficado calados. Letícia olhou para os dois homens à sua frente. Alexandre, que estava disposto a largar seu emprego por princípios. Henrique, que estava pronto para perder sua herança para fazer a coisa certa. E então olhou para suas próprias mãos, mãos que haviam servido comida, limpado mesas, segurado a dignidade mesmo quando tudo mais estava sendo arrancado dela. Está bem, ela disse finalmente. Vamos fazer isso. Vamos contar a verdade. Tem certeza? Alexandre perguntou. Depois que fizermos isso, não tem volta. Já não tem volta desde que aquele prato se estilhaçou no chão. Letícia se levantou, limpando as lágrimas. Verônica Saldanha quer me destruir? Então que ela tente. Mas não vou facilitar para ela. E não vou deixar que ela destrua mais ninguém. Henrique sorriu. E era a primeira vez que ela via um sorriso genuíno no rosto dele. Minha mãe sempre disse que eu era fraco, que não tinha a força necessária para liderar a empresa. Mas sabe de uma coisa? Ela estava certa. Não tenho a força necessária para ser como ela. E graças a Deus por isso. Então vamos começar? Alexandre estava abrindo o laptop. Porque temos muito trabalho pela frente. Vamos, Letícia concordou. Mas primeiro, preciso contar a vocês minha história completa. Porque se vamos fazer isso, precisam saber exatamente com quem estão lidando. Não importa o que você tenha passado, Henrique começou. Importa sim, ela o interrompeu. Porque Verônica vai descobrir. E quando descobrir, vai usar contra mim. Então vocês precisam saber a verdade antes que ela a transforme em arma. Alexandre e Henrique trocaram olhares, depois assentiram. Está bem, Alexandre disse. Conte. Letícia respirou fundo. Estava prestes a abrir feridas que havia passado anos tentando curar. Mas eles estavam certos. Não dava mais para fugir do passado. Meu nome não é apenas Letícia Martins, ela começou, e sua voz estava tremendo. É Letícia Martins Saldanha. Henrique ficou pálido. Saldanha? Como... Verônica não é qualquer mulher poderosa para mim.
Letícia continuou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Ela é minha sogra, ou era, porque meu marido, o filho perfeito que ela criou, o herdeiro do Império Saldanha. Ela fez uma pausa, fechando os olhos antes de pronunciar as palavras que havia guardado como um segredo desesperado. Era seu irmão. Henrique, você tem um irmão mais velho. E eu sou sua viúva. O silêncio que caiu sobre o restaurante era tão pesado que parecia sugar todo o ar. Henrique estava congelado, os olhos arregalados de choque. Alexandre havia largado o laptop, a boca aberta. E Letícia finalmente havia dito a verdade que carregava como uma pedra no peito há tanto tempo. A verdade que mudaria tudo. A verdade que transformaria aquela batalha em uma guerra. Porque Verônica Saldanha não estava apenas tentando destruir uma garçonete qualquer. Estava tentando apagar a última lembrança do filho que havia perdido. Do filho que ela mesma havia levado à morte com suas exigências impossíveis. E agora, Letícia estava pronta para contar essa história também. O silêncio no restaurante era tão profundo que Letícia podia ouvir seu próprio coração batendo. Henrique estava pálido como um fantasma, as mãos tremendo enquanto se apoiava na mesa. Alexandre havia se sentado, parecendo que suas pernas não o sustentavam mais. Eu tenho um irmão? Henrique finalmente conseguiu falar, a voz saindo como um sussurro estrangulado. Tinha um irmão? Tinha, Letícia confirmou, as lágrimas escorrendo sem controle agora. Seu nome era Leonardo. Leonardo Saldanha. Ele era 7 anos mais velho que você. 7 anos? Henrique passou a mão pelo cabelo, claramente em choque. Como é possível que eu nunca soube? Como ninguém nunca me contou? Porque sua mãe apagou ele da existência. Completamente. Letícia se sentou, as pernas finalmente cedendo. Quando ele morreu, ela removeu todas as fotos, todos os documentos, tudo que provava que ele existiu. Como se ele nunca tivesse nascido. Alexandre se aproximou cautelosamente, como se estivesse lidando com algo muito frágil. Letícia, quanto tempo faz? 5 anos. Ele morreu há 5 anos. E eu... Ela engoliu em seco. Eu morri junto com ele. Henrique se sentou na cadeira mais próxima, parecendo que ia desmaiar. Conte tudo. Preciso saber tudo. Letícia fechou os olhos, voltando àquele tempo que havia tentado desesperadamente esquecer. Conheci Leonardo na universidade. Eu estudava administração. Ele estava no último ano de engenharia. Ele não era como os outros filhos de família rica. Era gentil, humilde, se preocupava com as pessoas. Ele não queria nada da empresa. Ela continuou, um sorriso triste no rosto. Queria ser professor. Queria ensinar, fazer diferença na vida dos jovens. Mas Verônica tinha outros planos. Deixa eu adivinhar, Alexandre disse. Ela queria que ele assumisse a empresa. Não queria. Exigia. Para ela, Leonardo não era uma pessoa. Era uma extensão dela mesma. Um peão no tabuleiro do Império Saldanha. Letícia limpou as lágrimas. Quando ele me conheceu, quando começamos a namorar, foi a primeira vez que vi ele realmente feliz. Feliz de verdade. Não aquela felicidade forçada que tinha quando estava com a família. Henrique estava ouvindo cada palavra como se fosse absorver uma história de um mundo que nunca soube que existiu. Minha mãe sabia? Do relacionamento de vocês? Sabia. E odiava. Dizia que eu era inadequada, que vinha de família pobre, que estava apenas interessada no dinheiro da família. Letícia riu amargamente. Ela não entendia que a última coisa que eu queria era o dinheiro. Eu só queria Leonardo. O que aconteceu? Nós nos casamos em segredo. Ele tinha 28 anos, eu tinha 23. Foi numa pequena capela, com apenas 2 testemunhas. Leonardo disse que, quando tivesse coragem, contaria para a família. Mas ele tinha medo. Não de ser deserdado, mas de decepcionar o pai. Alexandre serviu água para todos, percebendo que aquela história ia ser longa. E o pai dele? Onde estava nisso tudo? O pai era mais suave que Verônica, mas igualmente inflexível quanto ao futuro da empresa. Ele via Leonardo como o herdeiro perfeito. Inteligente, responsável, carismático. Não sabia que o filho estava sendo sufocado por essas expectativas. Letícia bebeu um gole de água, a garganta seca de tanto falar. Ficamos casados por 2 anos em segredo. Leonardo trabalhava na empresa durante o dia, mas à noite vinha para nosso pequeno apartamento.
Não era nada luxuoso, era minúsculo até, mas era nosso. Era onde ele podia ser apenas Léo, não o herdeiro Saldanha. E como a família descobriu? Henrique perguntou. Eu engravidei. As palavras caíram como uma bomba. Henrique arregalou os olhos. Alexandre deixou cair o copo vazio que segurava. Você estava grávida? Henrique sussurrou. Estava, de 3 meses. Leonardo ficou tão feliz quando soube. Disse que aquilo era o empurrão que ele precisava. Que ia contar tudo para a família. Assumir nosso casamento. Apresentar a esposa e o futuro neto. Letícia fechou os olhos. A dor ainda tão viva como se fosse ontem. Ele marcou um jantar especial, reuniu toda a família. Estava tão nervoso, mas determinado. E foi um desastre. Seu pai ficou chocado, mas tentou ser compreensivo. Você, Henrique, era apenas uma criança na época. Acho que tinha uns 7 anos. Você até sorriu quando Leonardo falou do bebê. Lembro disso. Mas Verônica... Letícia fez uma pausa. O corpo tremendo com a memória. Ela explodiu. Disse coisas horríveis. Chamou-me de todos os nomes possíveis. Disse que eu havia destruído a vida do filho dela, que eu era uma caçadora de fortuna, uma aproveitadora. Leonardo tentou me defender, mas ela estava fora de controle. O que ela fez? Alexandre perguntou, embora parte dele já soubesse que a resposta seria terrível. Deu um ultimato. Ou Leonardo anulava o casamento e nunca mais me via, ou ela o cortaria da família completamente. Não apenas o deserdaria, mas usaria toda a sua influência para garantir que ele nunca conseguisse emprego em lugar nenhum. Henrique balançou a cabeça, incrédulo. E Leonardo? Leonardo me escolheu. Na mesma noite, saiu da mansão. Pegou apenas o essencial e veio para nosso apartamento. Disse que não se importava com dinheiro, com empresa, com nada. Só queria a gente, nossa família. As lágrimas de Letícia caíam mais rápido agora. Por 3 meses fomos felizes. Pobres, mas felizes. Ele conseguiu emprego como professor particular. Eu trabalhava numa loja. Mal dava para pagar as contas, mas não importava. E então Verônica começou a campanha de destruição. A voz de Letícia estava carregada de uma dor antiga. Ela ligou para todas as escolas onde Leonardo tentava dar aulas, dizendo que ele era instável, não confiável. Ligou para os pais dos alunos que ele tinha, inventando histórias. Em 2 semanas ele perdeu todos os trabalhos. Alexandre socou a mesa, fazendo os copos pularem. Ela perseguiu o próprio filho. Ela acreditava que estava salvando ele. Que se tornasse nossa vida impossível, Leonardo voltaria arrependido. Mas ela não conhecia o próprio filho tão bem quanto pensava. Letícia limpou o rosto. Leonardo não desistiu. Conseguiu emprego numa construção, trabalho braçal. Um homem que havia sido criado com motoristas e empregados, agora carregava tijolos sob o sol. E você? A gravidez? Eu estava com 6 meses, barriga grande, com dificuldade para trabalhar. Leonardo não me deixava fazer muito esforço. Ele trabalhava durante o dia na construção, à noite dava aulas particulares quando conseguia. Dormia 4 horas por noite, mas sempre chegava em casa sorrindo, sempre com alguma coisinha para o bebê. Uma roupinha usada que havia comprado, um brinquedo simples. A voz dela quebrou completamente. Ele estava tão animado para ser pai. Falava com minha barriga todas as noites, cantava canções de ninar. Dizia que nosso filho seria diferente, seria criado com amor e não com cobranças impossíveis. Henrique estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. O que aconteceu com ele, Letícia? Como ele morreu? Foi num dia de chuva. Leonardo estava trabalhando na construção de um prédio comercial. Ele estava exausto, havia dormido apenas 3 horas porque tinha ficado acordado comigo a noite toda. Eu estava passando mal. Mas ele foi trabalhar mesmo assim, porque precisávamos do dinheiro. Ela fez uma pausa, respirando fundo para conseguir continuar. Houve um acidente. Uma viga de sustentação se soltou. Leonardo estava no lugar errado, na hora errada. A viga caiu. Ele tentou avisar os outros trabalhadores. Empurrou 2 deles para fora do caminho, mas não teve tempo de se salvar. O silêncio que seguiu era quebrado apenas pelos soluços de Henrique. Alexandre tinha as mãos no rosto, os ombros tremendo. Ele morreu herói. Letícia continuou, a voz quase inaudível. Salvou 2 vidas.
mas perdeu a sua. Morreu antes de conhecer o filho. Morreu porque estava exausto de trabalhar tanto. Morreu porque a própria mãe havia tornado sua vida um inferno. E o bebê? Alexandre perguntou gentilmente. Entrei em trabalho de parto prematuro quando recebi a notícia. O choque, o trauma. Meu filho nasceu com 7 meses. Nasceu morto. Perdi os 2 no mesmo dia. Meu marido e meu filho. Henrique se levantou e caminhou até Letícia, ajoelhando-se na frente dela. Deus do céu! Letícia, eu sinto tanto, tanto. Não é sua culpa. Você era só uma criança. Mas eu deveria saber. Deveria ter sido contado. Como minha mãe pôde apagar ele assim? Como pôde fingir que ele nunca existiu? Ela foi ao hospital quando soube. Vi ela de longe, quando eu ainda estava internada, destruída de dor. Ela estava na sala dos médicos conversando com eles. No dia seguinte, todos os registros médicos sobre Leonardo desapareceram. Os jornais que haviam noticiado o acidente pararam de falar sobre ele, como se ele simplesmente nunca tivesse existido. E você? Alexandre perguntou. O que aconteceu com você? Passei 1 ano tentando me recuperar, física e mentalmente. Não tinha mais nada. O apartamento que dividíamos não estava no meu nome. A família Saldanha tomou de volta. Voltei para a casa dos meus pais, mas eles eram humildes, mal conseguiam sustentar a si mesmos. Eu era um fardo. Tentei processar a construtora, mas ela era de propriedade de um amigo de Verônica. O caso foi arquivado, disseram que foi negligência do próprio Leonardo. Tentei falar com a família Saldanha, pedir ajuda, mas os seguranças nem me deixavam entrar no prédio. Verônica havia dado ordens expressas. Eu não existia mais. Henrique estava com o rosto nas mãos, o corpo sacudindo de tanto chorar. Como você sobreviveu? Trabalhei onde consegui. Faxineira, caixa de supermercado, babá. Empregos que pagavam pouco, mas pelo menos me mantinham viva. Durante anos, vivi no piloto automático. Acordava, trabalhava, voltava para casa, dormia. Não tinha sonhos, não tinha esperanças. Estava viva, mas não vivia. E como acabou no Le Chateau? Alexandre perguntou. Sorte, pura sorte. Vi o anúncio de emprego, me candidatei. Você me contratou. Quando entrei aqui pela primeira vez, nem acreditei. Era tão diferente do mundo onde eu vivia. Tudo limpo, bonito, organizado. E pela primeira vez em 5 anos, senti que talvez pudesse recomeçar. Você não reconheceu Verônica quando ela entrou? Não a princípio. Ela envelheceu, mudou o cabelo, está diferente. Mas quando ela falou, quando ouvi aquela voz, aquele tom, eu soube. Soube exatamente quem ela era. Letícia olhou para Henrique. E quando vi você com ela, quando percebi que você era o irmãozinho de Leonardo que cresceu, que você tinha o mesmo sorriso dele, os mesmos gestos, quase desmoronei. Por que não disse nada? Por que continuou trabalhando como se não a conhecesse? Porque eu precisava do emprego. Porque sabia que se ela me reconhecesse, me destruiria de novo. E porque ela hesitou. Porque parte de mim queria ver se ela havia mudado. Se talvez todos esses anos depois ela tivesse aprendido algo. E ela aprendeu? Henrique perguntou amargamente. Você estava lá. Você viu. Ela é a mesma pessoa que destruiu Leonardo. A mesma pessoa que apagou o próprio filho da existência porque ele ousou ser feliz do jeito dele. Alexandre estava andando de um lado para o outro, processando tudo. Então, quando ela te humilhou ontem, ela não sabia quem você era? Não tinha ideia. Para ela, eu era apenas mais uma funcionária inferior. Mais uma pessoa que ela podia esmagar para se sentir poderosa. Letícia limpou as lágrimas. Mas quando respondi, quando não abaixei a cabeça, acho que algo nela reconheceu. Não meu rosto, mas minha resistência. A mesma resistência que Leonardo mostrou quando escolheu me amar. E agora ela vai descobrir. Henrique se levantou, os punhos cerrados. O investigador que ela contratou vai descobrir. Vai contar tudo para ela. Deixe que descubra. Pela primeira vez, havia fogo na voz de Letícia. Não era raiva cega, mas determinação pura. Deixe que ela saiba que a garçonete que ousou confrontá-la é a viúva do filho que ela matou. Que a mulher que ela está tentando destruir já foi destruída uma vez e sobreviveu. Letícia, você não entende? Quando ela souber, vai ficar ainda mais perigosa. Vai querer te apagar como apagou Leonardo.
Então que tente. Letícia se levantou. E havia algo diferente nela agora. Uma força que não estava lá antes. Durante 5 anos vivi com medo. Medo de ser vista, de ser lembrada, de existir. Mas ontem, quando enfrentei ela, quando disse aquelas palavras sobre caráter e dignidade, senti algo que não sentia há muito tempo. O quê? Alexandre perguntou. Senti Leonardo comigo. Senti como se ele estivesse ali, me dando força. E percebi que ele não ia querer que eu passasse o resto da vida me escondendo. Ele ia querer que eu vivesse, que eu lutasse, que eu mostrasse ao mundo quem Verônica Saldanha realmente é. Henrique olhou para ela com uma mistura de admiração e preocupação. Você percebe que isso vai ser guerra? Minha mãe não vai parar até te destruir. Então vamos revidar. Vamos mostrar a verdade. Toda a verdade. Não apenas sobre o que ela fez ontem, mas sobre Leonardo, sobre Marina, sobre todas as pessoas que ela destruiu. Letícia pegou o envelope com os documentos. Você disse que tem provas? Então vamos usá-las. Vamos contar essa história para o mundo inteiro. Você tem certeza? Alexandre perguntou. Uma vez que fizermos isso público, não tem volta. Sua vida vai virar de cabeça para baixo. Minha vida já virou de cabeça para baixo há 5 anos. Agora estou apenas aprendendo a ficar de pé de novo. Ela olhou para Henrique. Seu irmão era a pessoa mais corajosa que conheci. Ele enfrentou a família inteira por amor. Enfrentou a pobreza, o preconceito, tudo. E morreu salvando vidas, mesmo quando estava exausto demais para ficar de pé. Ele era herói. Era. E merece ser lembrado. Não como o filho apagado, o erro que Verônica quer esquecer, mas como o homem incrível que era. O professor que queria fazer diferença. O marido que me amava incondicionalmente. O pai que nunca conheceu o filho, mas já o amava mais que tudo. Henrique limpou as lágrimas, respirando fundo. Então vamos fazer isso. Vamos contar a história do meu irmão. E vamos mostrar quem minha mãe realmente é. Tem certeza? Letícia perguntou. Você vai perder tudo. A herança, a empresa, provavelmente sua família. Eu tinha um irmão que nunca conheci. Um irmão que morreu porque minha mãe o torturou até não aguentar mais. E eu não fiz nada porque não sabia. Henrique olhou nos olhos dela. Mas agora eu sei. E se eu não fizer nada de novo, vou ser tão culpado quanto ela. Alexandre colocou a mão no ombro de ambos. Então vamos precisar de um plano. Um bom plano. Porque Verônica Saldanha é poderosa, mas não é invencível. Não, Letícia concordou. Ninguém é invencível. Especialmente não quando a verdade está do nosso lado. Naquele momento, o celular de Henrique tocou. Ele olhou para a tela e ficou pálido. É ela, minha mãe. Atenda, Letícia disse. E coloque no viva voz. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Henrique apertou o botão. E a voz de Verônica ecoou pelo restaurante vazio, fria e calculista como sempre. Henrique, preciso que venha para casa imediatamente. O investigador descobriu algo interessante sobre aquela garçoneta. Algo que você definitivamente vai querer ouvir. Os 3 se entreolharam. O jogo estava prestes a entrar em uma nova fase. E desta vez, Verônica Saldanha ia descobrir que nem todo mundo se curva diante do poder. Alguns se levantam. E quando se levantam, mudam o jogo inteiro. A mansão dos Saldanha era exatamente como Letícia lembrava. Imponente, fria, perfeita demais para ser um lar de verdade. Ela estava sentada no banco de trás do carro de Henrique, com Alexandre ao seu lado, enquanto atravessavam o portão de ferro forjado que protegia a propriedade do resto do mundo. Ainda dá tempo de voltar, Henrique disse olhando pelo retrovisor. Não precisa fazer isso. Posso ir sozinho, ouvir o que ela tem a dizer. Não, Letícia respondeu, a voz firme. Passei 5 anos fugindo dela. Acabou. Se ela descobriu quem eu sou, então vou olhar nos olhos dela e deixar que ela veja que não me destruiu, que ainda estou aqui. Alexandre apertou a mão dela, um gesto de apoio silencioso. Estamos com você. O que quer que aconteça lá dentro. O carro parou em frente à entrada principal. Um mordomo idoso abriu a porta, seu rosto uma máscara de profissionalismo, mas Letícia percebeu o lampejo de reconhecimento em seus olhos. Era Sebastião, o mesmo mordomo que havia trabalhado lá quando Leonardo era vivo. Senhor Henrique,
Sebastião cumprimentou, mas seus olhos estavam fixos em Letícia. Sua mãe está esperando na sala de estar. Enquanto caminhavam pelos corredores de mármore, Letícia sentia as memórias voltando como ondas. Ali estava a escadaria onde Leonardo havia descido correndo para abraçá-la na primeira vez que ela visitou a casa. Ali estava o quadro que ele sempre dizia que odiava, uma pintura abstrata caríssima que não significava nada. E ali, naquele canto, era onde ele havia se ajoelhado e pedido ela em casamento em segredo, sussurrando para que ninguém ouvisse. "Você está bem?" Alexandre perguntou, notando que ela havia parado. "Estou." Ela mentiu. Mas a verdade era que cada passo naquela casa doía como pisar em cacos de vidro. A sala de estar era enorme, decorada com móveis de época e obras de arte que custavam mais que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. E no centro de tudo, sentada em uma poltrona como se fosse um trono, estava Verônica Saldanha. Ela estava diferente de ontem no restaurante. Não havia mais a máscara de superioridade casual. Havia algo mais perigoso em seus olhos agora. Algo calculado e cruel. "Então você veio", Verônica disse, nem olhando para Henrique. Seus olhos estavam fixos em Letícia. "Pensei que talvez fugisse, como sempre fez." "Não tenho mais nada para fugir", Letícia respondeu, entrando na sala e ficando de pé, recusando-se a sentar mesmo quando Verônica apontou para uma cadeira com um gesto desdenhoso. "Henrique!" Verônica finalmente olhou para o filho. "Você sabia que essa mulher é a viúva do seu irmão?" "Descobri hoje de manhã", ele respondeu, ficando ao lado de Letícia. "E pela primeira vez na vida, estou envergonhado de ser seu filho." O rosto de Verônica se contorceu de raiva. "Envergonhado? Por quê? Por eu proteger minha família?" "Proteger?" Letícia deu um passo à frente e havia tanto fogo em seus olhos que até Verônica pareceu surpresa. "Você chama de proteção destruir a vida do próprio filho? Perseguir ele até não aguentar mais? Fazer com que ele trabalhasse até a exaustão porque você tirou todas as outras opções dele? Leonardo fez suas escolhas", Verônica disse, mas havia algo na voz dela que tremeu. "Ele escolheu você ao invés da família. Ele escolheu amor ao invés de crueldade", Letícia gritou, e o eco reverberou pelas paredes. "Ele escolheu ser feliz ao invés de ser seu fantoche, e você não perdoou isso. Não apenas o deserdou, mas tentou apagar ele da existência. Eu fiz o que era necessário para... Para quê? Para o quê, Verônica?" Letícia estava tremendo de raiva agora, anos de dor contida finalmente explodindo. Para salvar sua reputação? Para manter o controle? Para garantir que ninguém ousasse te desafiar? Verônica se levantou, caminhando lentamente em direção a Letícia. Elas ficaram frente a frente, duas mulheres separadas por um abismo de ódio e dor. "Você destruiu meu filho", Verônica disse, a voz baixa mas carregada de veneno. Encheu a cabeça dele com sonhos impossíveis. Fez ele acreditar que podia viver como gente comum. E ele morreu por causa disso. Por sua causa. A acusação pairou no ar como uma sentença. Letícia sentiu as lágrimas vindo, mas não de tristeza, de raiva pura. "Eu o amava", ela disse, cada palavra saindo com força. "Eu amava Leonardo com cada fibra do meu ser, e ele me amava." Pela primeira vez na vida dele, alguém o amava pelo que ele era, não pelo que poderia se tornar para agradar você. Amor. Verônica cuspiu a palavra como se fosse algo sujo. "Você chama de amor tirar um homem de sua família, de sua posição, de seu futuro? Eu dei a ele a única coisa que você nunca deu: liberdade." Letícia limpou as lágrimas furiosamente. Liberdade para escolher, para sonhar, para ser humano ao invés de ser uma máquina de fazer dinheiro. E onde essa liberdade o levou? Verônica deu a volta, gesticulando dramaticamente. Para um trabalho braçal, para a pobreza, para a morte em um acidente de construção como um trabalhador qualquer. "Ele morreu salvando vidas", Henrique interveio, a voz tremendo de emoção. O relatório do acidente diz claramente: "Ele empurrou 2 homens para fora do caminho da viga que caía. Morreu herói, morreu desperdiçado", Verônica corrigiu, virando-se para o filho. "Ele poderia estar aqui, vivo, dirigindo a empresa, mas escolheu ela, e pagou o preço." "Não."
Uma voz nova ecoou pela sala. Todos se viraram. Sebastião, o mordomo, estava parado na porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Me desculpe por interromper, senhora Verônica, mas não posso mais ficar calado. Sebastião, saia daqui imediatamente, Verônica ordenou. Não, senhora. Trabalhei para esta família por 40 anos. Vi o senhor Leonardo crescer. E não vou deixar que a senhora reescreva a história dele. O velho mordomo entrou na sala, tremendo, mas determinado. O senhor Leonardo não morreu porque escolheu a senhora Letícia. Morreu porque a senhora o perseguiu até não ter mais forças. Como ousa? Eu ouvia as conversas, senhora. Ouvia quando a senhora ligava para os empregadores dele, espalhando mentiras. Ouvia quando planejava as próximas formas de tornar a vida dele impossível. Sebastião olhou para Letícia com compaixão. E eu vi quando ele vinha aqui tarde da noite, implorando para falar com o pai, implorando para fazer as pazes. Mas a senhora nunca deixou. Mandava os seguranças expulsarem ele. Verônica estava pálida agora. Você está demitido. Eu sei. Mas pelo menos vou embora dizendo a verdade. Sebastião se virou para Henrique. Seu irmão veio aqui uma semana antes de morrer. A senhora estava viajando. Ele pediu para eu entregar uma carta para seu pai. Uma carta dizendo que ia ser pai, que queria que os avós conhecessem o neto, que ainda amava a família apesar de tudo. Que carta? Henrique perguntou tenso. Eu entreguei para o Sr. Jorge. Ele leu, chorou, disse que ia resolver tudo quando a senhora voltasse da viagem. Sebastião limpou as lágrimas. Mas o Sr. Leonardo morreu antes disso. E quando o Sr. Jorge tentou falar sobre ele, sobre buscar a senhora Letícia, a senhora Verônica proibiu. Disse que aquele filho nunca havia existido. E o Sr. Jorge, mesmo discordando, não teve forças para lutar. Ele morreu 6 meses depois e eu sempre acreditei que foi de desgosto. O silêncio na sala era absoluto. Letícia estava segurando o braço de Alexandre para não cair. Henrique tinha o rosto nas mãos. E Verônica estava congelada, como uma estátua de gelo. Meu pai sabia? Henrique finalmente perguntou. Meu pai sabia sobre Leonardo e não me contou? Ele ia contar, Sebastião disse suavemente. Mas a senhora Verônica não permitiu. Disse que quanto menos pessoas soubessem, melhor. Que era melhor você crescer sem a influência negativa de saber sobre um irmão que havia falhado. Henrique olhou para a mãe com uma expressão que Letícia nunca tinha visto antes. Não era raiva. Era algo pior. Era nojo. Você não apenas matou meu irmão, ele disse, a voz assustadoramente calma. Você roubou dele de mim. Roubou a chance de conhecê-lo. Roubou do papai a chance de se reconciliar com o filho antes de morrer. Roubou de um bebê inocente a chance de viver. Eu fiz o que era melhor para... Não, Henrique gritou. E foi tão repentino que todos pularam. Não diga que fez o que era melhor para a família. Você fez o que era melhor para você, para seu ego, para seu maldito controle sobre tudo e todos. Ele caminhou até uma estante, pegando o porta-retratos e jogando no chão com força. Onde estão as fotos dele? Onde estão as memórias? Você apagou tudo, como se ele nunca tivesse existido. Porque ele fez uma escolha. Verônica tentou novamente. Uma escolha de ser feliz. Henrique pegou mais porta-retratos, abrindo gavetas, procurando freneticamente. Onde estão? Deve ter alguma coisa, alguma foto, algum documento, alguma prova de que meu irmão existiu. Sebastião se aproximou de uma grande estante de livros, pressionando um painel secreto. Uma porta pequena se abriu, revelando uma caixa de madeira escondida. O Sr. Jorge guardou algumas coisas, ele disse, pegando a caixa com cuidado. Escondeu da Sra. Verônica. São pertences do Sr. Leonardo. Henrique pegou a caixa com mãos trêmulas, abrindo-a como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Dentro havia fotos, dezenas delas. Leonardo bebê, Leonardo criança, Leonardo adolescente. E uma foto que fez Letícia soltar um soluço. Leonardo e ela, no dia do casamento secreto, sorrisos radiantes, tão felizes que parecia impossível que aquilo pudesse acabar em tragédia. Ele era bonito, Henrique disse, tocando a foto com reverência. Se parece comigo, ou eu me pareço com ele. Você tem os olhos dele, Letícia disse, aproximando-se. E o sorriso.
Leonardo tinha esse mesmo sorriso quando estava feliz. Henrique continuou procurando na caixa, encontrando cartas, desenhos, um pequeno caderno. Ele abriu o caderno e sua expressão mudou completamente. É um diário, ele murmurou. Leonardo escrevia um diário. Ele começou a ler em voz alta e cada palavra era como uma lâmina no coração. Hoje conheci a mulher da minha vida. Ela tem olhos que veem através de todas as máscaras. Pela primeira vez alguém me vê como Leonardo, não como o herdeiro Saldanha. Pela primeira vez, me sinto livre. Letícia estava chorando abertamente agora. Lembrava-se daquele dia, do café onde se conheceram, de como Leonardo havia derramado café nela por acidente e ficou tão envergonhado que ofereceu pagar a lavanderia da roupa toda. Henrique virou páginas, lendo trechos. Minha mãe não entende. Ela acha que amor é controle. Mas Letícia me mostrou que amor é liberdade. É confiar. É apoiar. É estar junto não porque tem que estar, mas porque quer estar. Mais páginas. Vou ser pai. Um pai. Ainda não acredito. Prometo para mim mesmo que vou ser diferente dos meus pais. Vou deixar meu filho sonhar. Vou deixar ele escolher seu próprio caminho. Vou amá-lo incondicionalmente. Não apenas quando ele atender minhas expectativas. A voz de Henrique quebrou, mas ele continuou. Estou cansado. Tão cansado que mal consigo levantar pela manhã. Mas quando olho para Letícia, quando vejo a barriga crescendo com nosso filho, sei que vale a pena. Todo o esforço, toda a dor, vale a pena porque estamos construindo algo real. Uma família de verdade, baseada em amor, não em dinheiro. E então a última entrada, escrita dias antes de morrer. Sonhei com meu filho hoje. Sonhei que ele crescia forte e feliz. Que ele tinha a inteligência da mãe e, espero, um pouco da minha teimosia. Sonhei que Henrique o conhecia, que meu irmãozinho e meu filho brincavam juntos. Sonhei que minha mãe finalmente entendia que amor não é prisão. Sonhei com reconciliação. Mas quando acordei, lembrei da realidade. E mesmo assim, não me arrependo. Nem um segundo. Porque amo Letícia. E isso é suficiente. Henrique fechou o caderno, as lágrimas caindo sobre a capa de couro gasto. O silêncio na sala era quebrado apenas pelos soluços de Letícia e pelos suspiros abafados de Alexandre e Sebastião. Verônica estava parada, rígida como pedra, o rosto uma máscara sem expressão. Mãe, Henrique disse a voz rouca, olhe para o que você fez. Olhe para a pessoa maravilhosa que você destruiu. Meu irmão morreu acreditando que você nunca o perdoaria. Morreu com esperança de reconciliação, mas sabendo que provavelmente nunca aconteceria. E morreu feliz, apesar de tudo, porque tinha amor. Tinha algo que você nunca entendeu. Eu amava meus filhos. Verônica finalmente falou, mas sua voz estava vazia. Não, mãe, você amava a ideia dos seus filhos. A ideia do que nós poderíamos ser para você. Mas nunca nos amou pelo que realmente éramos. Henrique guardou o caderno de volta na caixa, segurando-a contra o peito. E agora, estou te dando uma escolha. A mesma escolha que você deu para Leonardo. Que escolha? Você pode continuar sendo essa pessoa. Essa mulher cruel que destrói vidas para manter controle. Pode continuar tentando apagar Letícia da existência. Pode usar seu dinheiro e poder para arruinar ela como arruinou meu irmão. Henrique respirou fundo. Ou pode finalmente, depois de todos esses anos, admitir que estava errada, que destruiu seu próprio filho por orgulho. E pode tentar, mesmo que seja tarde demais, ser uma pessoa melhor. Verônica olhou para o filho, depois para Letícia, depois para a caixa que Henrique segurava. E se eu escolher continuar do meu jeito? Ela perguntou, e havia um desafio em sua voz. Então eu vou público com tudo. Com cada prova, cada gravação, cada documento que mostra o tipo de pessoa que você é. E vou começar com a história de Leonardo. Vou contar para o mundo inteiro sobre o irmão incrível que tive e nunca conheci. Sobre como você o matou lentamente, dia após dia, até que ele não aguentasse mais. Você não faria isso. Faria. E vou. Henrique se virou para sair, com Letícia e Alexandre o seguindo. Você tem até amanhã de manhã para decidir, mãe. Amanhã a história vai a público. A única escolha que você tem é se vai ser parte dela como vilã ou se vai tentar fazer algo certo pela primeira vez em anos.
Eles estavam quase na porta quando a voz de Verônica os parou. Letícia! Letícia se virou, surpresa que Verônica estivesse usando seu nome pela primeira vez. Você realmente o amava? Verônica perguntou. E pela primeira vez, havia algo na voz dela que não era raiva ou desprezo. Era curiosidade genuína. Com cada pedaço da minha alma, Letícia respondeu. E ele me amava. Mais do que qualquer coisa. Mais do que dinheiro. Mais do que poder. Mais do que a aprovação da própria mãe. E isso, Verônica, isso é algo que seu dinheiro nunca vai poder comprar. Eles saíram, deixando Verônica sozinha na sala com Sebastião e com as fotos do filho que ela havia tentado apagar. No carro, ninguém falou por alguns minutos, todos processando o que havia acontecido. Você acha que ela vai mudar? Alexandre finalmente perguntou. Não sei, Henrique respondeu, mas pelo menos dei a ela a chance. Mais chance do que ela deu para Leonardo. Letícia olhou pela janela, vendo a mansão diminuir a distância. Independente do que ela faça, vamos contar a história. Leonardo merece ser lembrado. Não como o filho que falhou, mas como o homem corajoso que foi. Vamos. Henrique concordou, segurando a caixa de memórias. E vamos garantir que ninguém nunca mais seja destruído por ela. Mas nenhum deles sabia que Verônica, deixada sozinha com suas memórias e seus arrependimentos, estava sentada no chão da sala de estar, segurando uma foto de Leonardo criança, finalmente permitindo-se chorar pelas escolhas que havia feito. E pela primeira vez em 5 anos, ela se perguntava se talvez, apenas talvez, o preço do controle havia sido alto demais. Amanhã traria respostas. Amanhã mudaria tudo. Mas por esta noite, todos carregavam suas dores, suas esperanças, e a memória de um homem bom que havia escolhido amor ao invés de poder. E isso, no final, era a única coisa que realmente importava. A manhã chegou com uma claridade que parecia irreal depois de tudo o que havia acontecido. Letícia estava sentada no pequeno apartamento que havia alugado recentemente, olhando para o celular que não parava de tocar. Alexandre, Henrique, jornalistas que de alguma forma haviam descoberto a história. Mas ela ignorou todas as ligações, focando apenas no envelope que tinha nas mãos. Dentro estava uma carta, escrita à mão, com a caligrafia elegante mas tremida de Verônica Saldanha. Havia chegado por mensageiro às 6 da manhã, acompanhada de uma caixa que Letícia ainda não tinha coragem de abrir. Respirou fundo e começou a ler. Letícia, durante toda a noite fiquei sentada naquela sala, olhando fotos de um filho que tentei apagar da existência. Fotos de um menino sorridente que cresceu e se tornou um homem que eu não soube valorizar. Você me perguntou se eu realmente amava meus filhos. A verdade é que não sei mais o que é amor. Passei tanto tempo confundindo amor com controle, com expectativas, com a necessidade de moldar as pessoas à minha imagem, que esqueci como simplesmente amar. Leonardo era diferente desde pequeno. Gentil demais para o mundo que eu conhecia. Sonhador demais para os planos que eu tinha. E ao invés de celebrar essas qualidades, tentei quebrá-las. Tentei transformá-lo em algo que ele nunca foi destinado a ser. Quando ele te escolheu, quando escolheu a felicidade ao invés do império, vi isso como traição, como rejeição. Mas agora entendo que era libertação. Ele estava se libertando de uma prisão que eu mesma havia construído. Não vou pedir perdão. Não mereço. Não há perdão para o que fiz. Destruí meu próprio filho. Tirei dele o direito de viver sua vida. E quando ele morreu, ao invés de honrar sua memória, tentei apagá-la como se isso pudesse diminuir minha culpa. Mas você sobreviveu. Apesar de tudo que fiz, de tudo que tentei fazer, você sobreviveu. E ontem, quando te vi de pé na minha frente, com aquela mesma dignidade que Leonardo tinha, entendi por que ele te amou tanto. A caixa que envio contém tudo que restou dele. Fotos, cartas, o diário que Henrique encontrou e outras coisas que guardei escondidas mesmo de mim mesma. São suas agora. Você é a única pessoa que tem o direito de guardar essas memórias. Não vou lutar mais. Não vou tentar te destruir. Já destruí pessoas demais. Já causei dor demais. Henrique está certo. É hora de parar. Conte a história. Toda ela. O mundo precisa saber sobre Leonardo. Sobre o homem maravilhoso que ele era. Sobre o amor que vocês compartilharam.
e sobre o monstro que eu fui. Só te peço uma coisa. Não deixe que minha crueldade defina a história dele. Deixe que seja o amor que ele tinha por você, pelo filho que vocês esperavam, pela vida que tentaram construir juntos. Leonardo merecia melhor. Você merecia melhor. E eu mereço carregar esse peso pelo resto da vida. Verônica! Letícia terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de raiva. Eram lágrimas de alívio, de libertação. Depois de 5 anos carregando ódio, finalmente podia deixar aquele peso cair. Abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro, além das fotos e do diário, havia outras coisas. O anel de formatura de Leonardo. Uma camiseta desbotada que ele usava para dormir. Um caderno de anotações cheio de esboços e sonhos. E no fundo, embrulhado em papel de seda, um pequeno urso de pelúcia com um laço azul. Letícia segurou o ursinho. E a memória voltou com força total. Leonardo havia comprado aquele ursinho dias antes de morrer. Disse que seria o primeiro brinquedo do filho, que guardaria para sempre, para contar a história de como o pai tinha escolhido esse presente com tanto cuidado. O telefone tocou novamente. Dessa vez, ela atendeu. Letícia. Era Henrique, a voz tensa. Minha mãe desapareceu. Saiu de casa antes do amanhecer. Ninguém sabe para onde foi. Eu sei onde ela está. Letícia respondeu, olhando pela janela. Diga para ninguém se preocupar. Acho que ela finalmente foi fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. No cemitério municipal, Verônica Saldanha estava ajoelhada em frente a uma lápide simples. Tão simples que ninguém imaginaria que ali estava enterrado o filho de uma das famílias mais ricas de São Paulo. Mas era exatamente assim que Leonardo havia pedido em testamento. Nada ostensivo. Apenas seu nome, as datas e uma frase. Viveu amando e morreu salvando. Leonardo. Verônica sussurrou, limpando as folhas secas que haviam se acumulado na lápide. Era a primeira vez que visitava o túmulo do filho. A primeira vez em 5 anos. Eu não sei se você pode me ouvir. Não sei se há perdão para o que fiz. Mas preciso falar. Ela se sentou no chão úmido, sem se importar com o terno caríssimo que estava usando. Passei a vida inteira tentando controlar tudo. Construí um império. Ganhei o respeito de empresários, políticos, da alta sociedade. Mas perdi a única coisa que realmente importava. Perdi você. Uma brisa suave balançou as árvores ao redor, e Verônica sentiu como se fosse uma resposta. Você tentou me dizer. Tentou me mostrar que havia outra forma de viver. Mas eu estava surda, cega, tão obcecada com meus planos que não via o filho maravilhoso que tinha na minha frente. Conheci Letícia de verdade ontem. Não a garçonete que humilhei, mas a mulher que você amou. E entendi. Entendi por que você escolheu ela. Por que deixou tudo para trás. Verônica limpou as lágrimas que não paravam de cair. Ela tem algo que eu nunca tive. Coração, alma, humanidade verdadeira. E você viu isso imediatamente, não viu? Um casal idoso passou pelo caminho, olhando com curiosidade para aquela mulher elegante chorando sozinha. Mas Verônica não se importou. Pela primeira vez na vida, não se importava com o que os outros pensavam. Seu pai sabia. Jorge sabia que eu estava errada. Tentou me fazer ver, mas eu não escutei. E quando você morreu, quando ele quis buscar Letícia, cuidar do neto que nunca nasceu, eu proibi. Destruí ele também. Seu pai morreu de coração partido, e eu fingi que foi apenas idade. Mais lágrimas. Eu destruí todos que amei porque não sabia fazer diferente. Mas acabou, Leonardo. Prometo a você. Acabou. Não vou destruir mais ninguém. Henrique está livre. Livre para ser quem ele quiser ser. Livre para fazer as próprias escolhas. E Letícia? Ela fez uma pausa. Vou garantir que ela nunca mais seja perseguida. Vou usar todo o meu poder não para destruir, mas para proteger. Verônica colocou flores frescas na lápide. Lírios brancos, as flores favoritas de Leonardo. Espero que onde você estiver, você seja feliz. Espero que tenha encontrado seu filho. Espero que os dois estejam juntos, livres, felizes, longe da mãe que não soube amar direito. Ela ficou ali por mais de 1 hora, conversando com o filho que havia perdido.
pedindo um perdão que sabia não merecer, mas precisava pedir mesmo assim. Quando finalmente se levantou para sair, encontrou Letícia parada alguns metros atrás, observando em silêncio. Há quanto tempo está aí? Verônica perguntou, limpando o rosto. Tempo suficiente, Letícia respondeu, aproximando-se. Recebi sua carta. E vim te dizer que, apesar de tudo, apesar de toda a dor, toda a raiva, toda a destruição, Letícia respirou fundo. Eu te perdoo. Verônica arregalou os olhos. Como? Depois de tudo que fiz? Porque é o que Leonardo gostaria. Ele sempre acreditou no melhor das pessoas. Sempre acreditou em segundas chances. Letícia olhou para a lápide. E por que carregar ódio é pesado demais? Eu carreguei por 5 anos. Não quero carregar mais. Eu não mereço seu perdão. Provavelmente não. Mas não estou fazendo isso por você. Estou fazendo por mim. Para poder seguir em frente. Para poder honrar a memória de Leonardo sem ser consumida pela amargura. Verônica sentou-se novamente, as pernas não a sustentando mais. O que vai fazer agora? Vou contar a história dele. Não como vingança, mas como celebração. O mundo vai saber sobre Leonardo Saldanha. Sobre o homem que escolheu amor ao invés de poder. Que morreu herói. Que deixou um legado de bondade num mundo que precisava tanto disso. E eu? Você vai expor o que fiz? Vou contar a verdade. Toda ela. Incluindo a carta que você me enviou. Incluindo o fato de que, no final, você reconheceu seus erros. Letícia se ajoelhou ao lado de Verônica. Porque essa também é parte da história. Que mesmo as pessoas que causam mais dor podem mudar. Podem crescer. Podem tentar ser melhores. Obrigada, Verônica sussurrou. Não me agradeça ainda. A vida vai ficar difícil. Quando a história se tornar pública, você vai enfrentar julgamento. Críticas. Talvez até consequências legais pelos outros casos, como o da Marina. Eu sei. E vou enfrentar tudo. É o mínimo que posso fazer. Elas ficaram ali, lado a lado. 2 mulheres conectadas pela memória de um homem bom. Não era amizade. Talvez nunca seria. Mas era um começo. Um primeiro passo em direção à cura. Uma semana se passou como um turbilhão. Alexandre e Henrique trabalharam com jornalistas sérios, contando a história de Leonardo com o cuidado que ela merecia. Não foi sensacionalismo. Foi jornalismo de verdade. Humano. Emocionante. O vídeo viralizou em horas. Milhões de visualizações. Milhares de comentários de pessoas chorando. Pessoas compartilhando suas próprias histórias de famílias que priorizavam poder sobre amor. A hashtag Caia Leonardo Saldanha se tornou tendência mundial. Mas não era apenas sobre tragédia. Era sobre amor, sobre escolhas, sobre dignidade. E principalmente, sobre como cada pessoa tem o direito de escolher seu próprio caminho. O restaurante Le Chateau se tornou famoso da noite para o dia. Não pela comida, mas por ter sido o lugar onde Letícia havia enfrentado Verônica. Alexandre tinha filas de pessoas querendo conhecer o local, querendo apoiar o estabelecimento que havia defendido uma funcionária. Isso é loucura, ele disse para Letícia, enquanto observavam a fila do lado de fora. Nunca vi nada assim. As pessoas estão com fome de justiça, Letícia respondeu. Cansadas de ver os poderosos fazerem o que querem sem consequências. Nossa história deu esperança. Henrique apareceu, carregando mais caixas de documentos. Essas são as provas dos outros casos, Marina, e pelo menos mais 12 pessoas que minha mãe destruiu ao longo dos anos. Você tem certeza sobre isso? Letícia perguntou. É sua mãe. E ela concorda. Disse que quer acertar tudo. Está entrando em contato com cada família, pedindo desculpas, oferecendo compensação. Henrique colocou as caixas sobre a mesa. Não vai trazer Marina de volta. Não vai desfazer o dano. Mas é um começo. E a empresa? Estou assumindo. Minha mãe está se afastando. Vai se dedicar a trabalho filantrópico, tentar de alguma forma reparar o dano que causou. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Vai levar tempo, muito tempo, mas pelo menos está tentando. Naquela noite, Letícia voltou ao apartamento e encontrou outra surpresa. Uma carta oficial, do governo. Ela abriu com mãos trêmulas e mal podia acreditar no que lia. O caso do acidente de Leonardo estava sendo reaberto. A família da construtora seria investigada por negligência. E melhor ainda,
Estava sendo criada uma fundação em nome de Leonardo Saldanha para apoiar trabalhadores da construção civil e suas famílias. Ela segurou a carta contra o peito e chorou. Mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Leonardo finalmente seria reconhecido. Sua morte não seria em vão. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhora Letícia Martins? Uma voz masculina perguntou. Sim? Meu nome é Paulo Silva. Eu estava trabalhando com seu marido no dia do acidente. Ele salvou minha vida. Letícia sentou-se, o coração acelerado. Salvou? A viga ia cair em mim. Leonardo me empurrou para o lado. Eu sobrevivi. Constituí família. Tenho 2 filhos agora. E tudo isso porque seu marido foi herói. A voz do homem estava embargada. Queria te agradecer e dizer que nunca esqueci dele. Nunca vou esquecer. Obrigada por ligar. Letícia conseguiu dizer, as lágrimas voltando. Obrigada por lembrar dele. Como eu poderia esquecer? Ele morreu para que eu vivesse. Isso não se esquece. Isso se honra todos os dias. Quando desligou, Letícia olhou para a foto de Leonardo que agora ocupava lugar de destaque em sua sala. Não era mais um segredo a ser escondido. Era uma memória a ser celebrada. Na manhã seguinte, ela acordou com o sol entrando pela janela, trazendo uma claridade que parecia lavar tudo. Vestiu-se com cuidado e foi até o cemitério. Mas dessa vez não estava sozinha. Henrique estava lá, junto com Alexandre, Sebastião e, para sua surpresa, Verônica. Achei que você gostaria de companhia, Henrique disse, oferecendo o braço. Juntos, caminharam até a lápide de Leonardo. Alguém havia colocado centenas de flores, mensagens de pessoas que nunca o conheceram, mas que foram tocadas por sua história. Olhe isso, Alexandre disse, apontando para os bilhetes. Tem gente do mundo inteiro, Japão, França, Brasil inteiro. Sua história alcançou todo mundo. Letícia se ajoelhou lendo alguns bilhetes. Obrigado por nos ensinar sobre amor verdadeiro. Sua coragem inspira. Você mudou minha forma de ver a vida. Vou valorizar minha família todos os dias por sua causa. Ele se tornou um símbolo. Henrique disse suavemente. Um símbolo de que vale a pena lutar pelo que acreditamos. Que vale a pena escolher amor. Verônica se aproximou hesitante, colocando sua própria carta ao lado das outras. Nela havia escrito apenas: perdoe-me, meu filho. Todos os dias vou tentar ser a mãe que você merecia ter tido. Eles ficaram ali por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos, suas próprias memórias, suas próprias orações. Quando finalmente se levantaram para sair, Letícia olhou para trás uma última vez. Até logo, meu amor. Ela sussurrou. Obrigada por me ensinar o que é dignidade, o que é coragem, o que é amor verdadeiro. Vou viver por nós dois. Vou viver a vida que você gostaria que eu vivesse. Feliz, livre, plena. Enquanto caminhavam de volta, Henrique perguntou: o que vai fazer agora? Tem planos? Letícia sorriu, e era um sorriso genuíno, cheio de esperança. Vou estudar, vou fazer faculdade de psicologia. Quero ajudar outras pessoas que passaram por perdas, por traumas, por destruição. Quero transformar minha dor em propósito. Isso é lindo, Alexandre disse. E sabe que tem emprego no restaurante sempre que precisar. Não como garçonete, mas como parte da família. Eu sei. Obrigada. Verônica, que havia ficado em silêncio, finalmente falou. Letícia, se precisar de ajuda financeira para os estudos... Não quero seu dinheiro, Verônica, mas obrigada. Então, o que posso fazer? Como posso ajudar? Continue sendo melhor. Continue tentando reparar o dano. E quando sentir vontade de controlar alguém, de julgar alguém, lembre-se do Leonardo. Lembre-se do que acontece quando amamos com condições. Verônica assentiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Vou lembrar, todos os dias. Semanas passaram e a vida começou a encontrar um novo ritmo. Letícia se matriculou na faculdade. Henrique transformou a empresa, implementando políticas justas para trabalhadores, criando programas sociais. Verônica se dedicou completamente ao trabalho de reparação, visitando famílias, pedindo desculpas, tentando de todas as formas possíveis consertar o que havia quebrado. E o restaurante Le Chateau se tornou não apenas um lugar para comer, mas um símbolo.
um símbolo de que dignidade vence arrogância, que caráter vence poder, que amor vence tudo. Um ano depois, Letícia estava formada em seu primeiro ano de psicologia quando recebeu um convite especial. A Fundação Leonardo Saldanha estava inaugurando seu primeiro centro de apoio para famílias de trabalhadores da construção civil. E queriam que ela fosse a palestrante principal. No dia da inauguração, o centro estava lotado. Trabalhadores, famílias, jornalistas, curiosos, todos queriam ouvir a mulher que havia se tornado símbolo de resiliência. Letícia subiu ao palco, olhou para a plateia e começou. Há pouco mais de um ano, eu era invisível. Trabalhava como garçonete, vivia no piloto automático, carregando uma dor que achava que nunca ia sarar. E então, num momento de pura sincronicidade, enfrentei a pessoa que havia destruído minha vida. E descobri algo fundamental. Ninguém pode te destruir de verdade, a menos que você permita. A plateia estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra. Leonardo me ensinou que amor é escolha. Todos os dias, ele escolhia me amar, escolhia nossa família, escolhia a felicidade ao invés do poder. E quando morreu, morreu da mesma forma que viveu, escolhendo salvar outros ao invés de salvar a si mesmo. Ela fez uma pausa, olhando para Henrique e Verônica na primeira fileira. Mas esta história não é apenas sobre tragédia, é sobre transformação. É sobre como até as pessoas que causam mais dor podem mudar. É sobre perdão, não porque a outra pessoa merece, mas porque nós merecemos paz. Então hoje, inauguramos este centro não com raiva, mas com esperança. Esperança de que nenhum trabalhador morra por negligência. Esperança de que nenhuma família passe pelo que passei. Esperança de que o legado de Leonardo seja amor, não dor. Quando terminou, a plateia se levantou em aplausos. Mas o momento mais importante veio depois, quando um menino de uns 7 anos se aproximou timidamente. Senhora, ele disse, meu pai trabalha em construção, e depois que ele ouviu a história do Sr. Leonardo, começou a usar equipamento de segurança todo dia. Disse que quer voltar para casa, igual o Sr. Leonardo queria. Obrigado por salvar meu pai. Letícia se ajoelhou, abraçando o menino, e finalmente entendeu. Leonardo não havia morrido em vão. Sua história estava salvando vidas. Estava mudando mentalidades. Estava transformando o mundo, um coração de cada vez. Naquela noite, sozinha no apartamento, Letícia olhou pela janela para as estrelas e sorriu. Conseguimos, meu amor, ela sussurrou. Transformamos nossa dor em propósito. Sua história está mudando o mundo. E eu finalmente aprendi a viver de novo. Não apenas existir, mas realmente viver. Uma estrela brilhou mais forte, e ela escolheu acreditar que era Leonardo, dizendo que estava orgulhoso. Porque no final, não importa quanto poder ou dinheiro alguém tem. O que importa é como tratamos as pessoas, como amamos, como escolhemos viver. E Leonardo Saldanha, o homem que escolheu amor ao invés de império, havia ensinado essa lição para o mundo inteiro. Uma lição que ecoaria por gerações. Uma lição que mudaria vidas. Uma lição simples, mas poderosa. Caráter vence poder. Amor vence dinheiro. E dignidade nunca se curva diante da arrogância. Quería hablar del tema del patito, bebés. No sé, este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos parones
зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер,
Да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,